Quando utilizar um analisador de energia e quando não utilizar? Isso é subjetivo, é de cada profissional. Existem duas formas de fazer. Eu posso trabalhar utilizando um analisador de energia ou eu posso trabalhar não utilizando um analisador de energia. Isso é muito importante que você saiba. Tem duas formas para segmentar o consumo, usando equipamento e sem usar equipamento. Basicamente isso. Agora, em relação a essas duas formas, nós precisamos ter uma série de cuidados e avaliar, obviamente, qual que é o risco, qual que faz mais sentido para você, e dentro desse contexto você avalia se faz sentido utilizar um equipamento ou não. E às vezes você, obviamente, pode utilizar algumas estratégias, algumas táticas que eu vou compartilhar com você, para que você não tenha que investir em equipamento, mas sim transfira a responsabilidade para o seu cliente em relação a isso. É por isso que eu não tenho nenhum analisador de energia para fazer esse tipo de trabalho. Reflitam o seguinte: se vocês tivessem que colocar um analisador de energia nessa planta, quantos painéis vocês acreditam que uma planta como essa tem? Essa figura do meio, quantos painéis vocês acham que em uma planta como essa, atendida em 138 kV, 230 kV, quantos painéis vocês acreditam que existe dentro de uma planta como essa? 5 painéis? 10 painéis? Quantos transformadores de 13.8 kV vocês acreditam que existe? Vocês sabem também que nesses locais existem circuitos mistos. O que significa circuitos mistos dentro de um painel? Circuitos que alimentam a parte produtiva e também a parte não produtiva. Se você instalar um analisador de energia, uma coisa que você precisa considerar aqui é que qual o tempo que você vai deixar esse equipamento nessa planta? O que acontece em grandes empresas, para quem já teve a oportunidade de fazer esse tipo de laudo para grandes empresas? Às vezes a pessoa nunca fez um laudo para uma grande empresa, ela tem uma visão de uma pequena empresa. É um cenário. Quando você faz um laudo para uma pequena empresa, o que você encontra ali é totalmente diferente do que você encontra em uma grande empresa. Então você não pode transpor aquela visão de uma empresa pequena para aquilo que você supõe em uma grande empresa. Por quê? Em uma grande empresa, a característica é outra totalmente diferente. Você precisa tomar uma série de cuidados para fazer um laudo como esse. E aí nós precisamos construir um pensamento crítico em cima daquilo que nós encontramos na prática. Uma indústria de grande porte, o que ela tem? Diversas linhas de produção segmentada. Diversas linhas. O que significa isso? Às vezes, ela tem mais de 10 linhas de produção diferentes. E algumas dessas linhas, 2, 3 linhas, estão acopladas a um único CCM, a um único painel que pode alimentar somente cargas motoras ou não. Esse mesmo painel pode ser que tenha uma alimentação para cargas motoras e também cargas resistivas, como, por exemplo, podem ser alimentadores para outros painéis que estão naquela planta. Como, por exemplo, um alimentador que vai para um refeitório, ou um alimentador que vai para um bloco administrativo. Tudo isso em um único painel, onde nós temos os demarradores, as gavetas com os alimentadores que vão para os motores, e às vezes esses motores têm um alimentador na entrada e um painel de comando local, ou seja, toda a proteção daquele motor está lá na ponta e não no painel. Então depende muito da característica de cada indústria. Empresas de grande porte geralmente têm uma característica semelhante a isso. Agora, o que nós temos que pensar? Imaginando um único painel grande, tá, em uma planta que é atendida em 230 kV, quantos painéis como esse que alimentam cargas mistas existem? 5, 10, 15, 20? Essa é a reflexão. Por quê? Se você tiver um único analisador de energia, o que vai acabar acontecendo? Você instala nesse painel, deixa, vamos supor, 7 dias, 20 dias, quantos dias você quer deixar esse analisador de energia nesse painel? E aí tem uma outra questão. Você coleta esses dados, retira esse equipamento, leva para um outro painel. Se essa indústria tiver 10 painéis, eu digo para vocês que elas têm mais do que isso, quanto tempo você demora relocando esse painel, esse equipamento, de um lado para o outro? E aí nós temos uma outra situação prática para quem já conhece a realidade. Indústrias desse tipo, elas operam com linhas sazonais. Pode ser que nesse CCM que você está colocando o analisador de energia na entrada, o que acaba acontecendo? Você está tendo uma leitura totalmente distorcida, porque uma daquelas linhas de produção não está operando. Ou então, pode ser que ela esteja operando durante aquele período que você fez essa análise, só que é uma linha premium que opera somente durante 5 dias do mês, durante 7 dias do mês, e obviamente que na entrada você está registrando um consumo de energia muito acima do que você teria ao longo do mês. E quando você pega aquela leitura de um período de 7 dias e extrapola para o período de 30 dias, o que acaba acontecendo? Vamos supor que esse painel ele representasse 15% do consumo de energia da planta ao longo do mês inteiro. Só que quando você pega uma leitura desse painel, que representa 15% total, essa leitura de 7 dias e extrapola para 30 dias, você tem um problema aqui. Se
o consumo desse painel ele está associado a uma sazonalidade da produção das máquinas que estão a jusante. É só entender que existem diversos painéis, esses painéis alimentam linhas de produção distintas, algumas linhas de produção operam de maneira contínua, outras não. E se você tiver que fazer uma análise como um todo, ou você tira uma foto instantânea da planta de tudo, de maneira segmentada, precisando para isso diversos equipamentos, ou então você corre um risco muito grande pegando equipamento, painel por painel, e colocando esses equipamentos de maneira individualizada. E aí, existem outras questões que ficam de lado porque não tem experiência nessa área, que é, às vezes, não enxergar o quanto é complexo você fazer intervenção em uma planta como essa. Você, como um consultor, uma consultora, um perito, um profissional dessa área de consultoria, não tem o quê? Às vezes, autonomia para poder fazer esse tipo de intervenção. Tem máquinas que, para que você possa chegar perto, aquilo é tão crítico, tão rígido, que somente uma manutenção programada. Por quê? Se você parar uma máquina como aquela, vamos supor um curto numa máquina como aquela, às vezes você para um volume de produção gigantesco e atrapalha toda uma entrega de um pedido que já foi feito. Tem linhas de produção que, para poder entrar em operação, demoram mais de 10 horas. Por isso que existe uma preocupação muito grande por parte dessas grandes indústrias para evitar que qualquer pessoa de fora faça uma intervenção naquela instalação elétrica. Por isso que é totalmente diferente o atendimento para grandes indústrias, estou falando de empresas que têm fatura acima de R$1 milhão, acima de 3, 4, 5 milhões de reais. Empresas essas que eu atendo e são clientes. Comparado com uma indústria que tem uma fatura de 20, 30, 40, 50 mil reais, e tem alguns paineizinhos. Então, fazer esse tipo de laudo para esse tipo de indústria é um cenário. Agora, quando você pensa em indústrias de maior porte, a dinâmica já muda totalmente. E aí, a forma como você vai lidar com isso, desde a fase inicial, desde a negociação, também precisa ser com uma compreensão muito maior e não tão limitada em relação a coisas pequenas. E aí, nós começamos a pensar o que vale a pena e o que não vale a pena, quais são os cuidados que nós temos que ter em relação a isso. Obviamente que dá para fazer dos dois jeitos, tá? Tanto instalando equipamento quanto também não instalando equipamento. E aí entra a questão de visão técnica do profissional em relação a isso, tá? Não quero engessar e dizer esse jeito é melhor ou esse jeito é melhor. Os dois jeitos funcionam desde que você saiba o que está fazendo, compreendendo essa dinâmica que eu passei para vocês, tá? Se for instalar analisador de energia, o que vocês vão encontrar? Alguns riscos em relação a essa situação de ter, às vezes, a quantidade inferior ao que deveriam ter, principalmente para atender grandes empresas. Você até pode, com um único analisador, atender uma empresa que tem aí uma fatura de energia de 10, 15, 20, 30 mil reais de maneira muito mais simples, tá? Porque geralmente eles têm poucos painéis e é mais segmentado. Agora, indústrias de grande porte, vocês vão se deparar com essa realidade e precisam saber lidar. Então, não adianta, às vezes você compra um equipamento muito caro para lidar com pequenas empresas, tá? E não consegue, com esse mesmo equipamento que você pagou muito dinheiro, atender grandes empresas. E aí você tem um mico na mão. Aqui eu tenho um diagrama unifilar, por exemplo. Nesse diagrama unifilar, o que nós temos? Uma extrapolação aqui, um detalhamento de um dos alimentadores. Esse alimentador, ele tem um disjuntor de 3.200 ampere e um transformador com uma potência de 2 MVA. É um somente. Agora, olhem esse diagrama unifilar e percebam quantos transformadores existem nesse diagrama unifilar. Imaginem a dinâmica dessa planta no que se refere a essa variação de consumo, a essa operação sazonal que eu comentei anteriormente. Agora, imaginem, se vocês colocarem um analisador na entrada, não tem sentido, e muitos cometem esse erro também. Colocam na entrada, só que na entrada você já tem o registro da concessionária, então não precisa colocar na entrada. Agora, se vocês forem colocar analisadores nas saídas, em uma planta desse porte, vocês têm que tomar alguns cuidados. Por quê? Às vezes você deixou ele instalado, um único analisador, em uma única saída, só que você tem aqui mais de 10 saídas, ou mais de 15 transformadores espalhados em uma planta desse tipo. E o que você faz para coletar esses dados? Se você não tem visão técnica, obviamente que você pode correr o risco de fechar uma negociação com uma planta dessa e não conseguir fazer o laudo por não entender essa dinâmica e esse comportamento, tá? Então, não assumam riscos com base naquilo que vocês não têm conhecimento, não vale a pena, porque nós estamos falando de coisas aqui, uma fatura de 4 milhões de reais, ICMS de 29%, imagina quanto que nós temos aqui de possível prejuízo para uma empresa se um laudo como esse for glosado. Quase R$1 milhão por mês, tá? Obviamente que não chega a tanto, né? Seria feita uma perícia para analisar a diferença e não uma glosa na íntegra, né? Em situações como essa. É uma outra atividade que eu também faço.
Essas empresas, essas plantas industriais de grande porte, muitas delas já têm equipamentos instalados em cada CCM que permite a leitura do quê? A leitura do consumo, nós temos valores de tensão e corrente, isso tem diversos indicadores que vocês também podem utilizar no trabalho, ficando a critério do profissional fazer uma análise prévia em relação a isso. E também temos outras situações. Nesse caso aqui, de maneira mais específica, foi uma empresa, até vou explicar para vocês de maneira mais detalhada esse caso, uma empresa que eu atendi em São Paulo, só que essa empresa, dentro de um único terreno, o que nós tínhamos? 3 indústrias dentro de um único terreno, 3 CNPJs diferentes dentro de um único terreno. E uma única entrada de energia. Nós tínhamos ali uma subcontratação de energia. Existia uma empresa que tinha um contrato com a concessionária, essa empresa disponibilizava a energia, tá, de maneira segmentada, através daquela conta de padeiro que o pessoal acaba fazendo, para outros 2 CNPJs. Então, como fazer um laudo para crédito de ICMS como esse? Por quê? Vamos supor o seguinte, que cada uma dessas empresas estivessem consumindo 33% da energia elétrica, para facilitar a conta. O que significa isso? Se o ICMS, supondo que o ICMS fosse, não vamos pegar a característica do Estado, 18%, tá? 18%. Então, o que eu realmente teria direito como empresa associado ao meu processo de industrialização? 18% de 33% do valor da fatura de energia elétrica. Por quê? O meu consumo representa 33% no todo. Nós temos 3 empresas, cada uma consumindo 33%, ok? Então, se o ICMS é 18%, eu poderia me creditar de maneira correta de 18% dos 33%. Só que o que acaba acontecendo em situações como essa, quando existe subcontratação de energia? Uma das empresas acaba se creditando do ICMS na íntegra, ou seja, ela pega os 18% dela, os 18% da outra e da outra. Só que esses 18% dessa e dessa não pertencem a esse processo de industrialização. Essa é uma das situações que nós encontramos na prática e precisamos, é óbvio, saber lidar com isso. É totalmente diferente de atender uma empresinha pequenininha, tá? É um outro cenário. Quando acontece isso, você tem que saber desde a fase inicial como entender esse cenário, ter a percepção durante a negociação para poder saber o que fazer. Nesse caso, nós tínhamos nessa empresa, ela existe da seguinte maneira, uma entrada de energia com 4 transformadores. Então, uma indústria com 2 transformadores alimentando ela, a outra indústria B com 1 transformador e a indústria C com outro transformador, ok? 3 indústrias A, B e C. O que nós temos que fazer aqui em uma situação como essa? Um laudo mais personalizado. Agora, se você só tem um modelinho de laudo ou uma visão de um laudo mais estático, uma folha de ofício, amigo, você está totalmente errado numa situação como essa. Você não consegue nem arrancar, nem para conversar com uma empresa para poder fechar negócio, porque você não passa segurança, você não tem a visão do todo, você tem uma visão muito pequena em relação a... Tem pessoas que, eu quero aprender a fazer um laudo para crédito ICMS para uma empresa de pequeno porte. Ok. E se surgir uma oportunidade para fazer para uma grande empresa de grande porte? Não, grande porte não sei fazer. Parece até um eletricista que uma vez eu chamei para fazer uma troca de um painel de bombas que eu tinha no meu condomínio quando eu era síndico. O cara me falou, olha, eu sou eletricista, mas eu não trabalho com sistema trifásico, eu só trabalho com sistema monofásico. Ali eu percebi o seguinte, o cara não tem treinamento, ele não está capacitado para fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. Ele é um eletricista muito simplista em relação às atividades que ele faz e, obviamente, que falta conhecimento e bagagem para ele poder. Era uma atividade muito simples que nós tínhamos que fazer lá e ele não tinha visão para trabalhar com circuitos trifásicos, só sabia trabalhar com circuito monofásico. E aí nós caímos naquele padrão de eletricista que nunca fez um treinamento na área. Assim como temos muitos engenheiros, engenheiras e técnicos e técnicas com características semelhantes, com uma visão extremamente simplista, querendo um modelo de laudo, e aí é aquela visão do atalho. O atalho não te leva para lugar nenhum, e muitas pessoas que querem o atalho estão sempre sofrendo, sem entender que não é o mercado que está errado, e sim o modelo mental que está errado. Porque se você não mudar o modelo mental, você vai continuar tendo os mesmos resultados, que é a definição de Einstein em relação à insanidade. Então entendam que isso não é tão simples, não é tão trivial, mas que é possível fazer e dá para fazer assim. Eu nem sequer tenho uma roupa de chama, trabalho assim. Hoje eu vim atender, postei stories no Instagram com essa camisa. Eu estava dentro da indústria atendendo e trabalhando assim. É assim que eu trabalho e faço todos os meus serviços, tendo clientes em mais de 10 estados do Brasil. E essa visão eu quero compartilhar com vocês. Vocês podem, sim, trabalhar em formato semelhante, desde que queiram, e também, obviamente, podem usar estratégias para fazer a mesma coisa de maneira diferente. Eu posso utilizar estradas diferentes para chegar no mesmo lugar. O que importa é saber
como eu chego, ter o GPS para saber como eu chego nesse lugar. Algumas coisas eu tenho que gastar mais e outras coisas eu posso fazer gastando menos. Eu posso ir de Curitiba para São Paulo de avião e gastar muito mais na passagem aérea, por exemplo, ou eu posso ir de ônibus. Obviamente que vai depender do que cada um tem no bolso para gastar. E nessa hora, quando a gente fala em empreender, é importante que vocês não olhem os investimentos somente focados na parte técnica, porque tem outras coisas que também requerem investimento e atenção. E é por isso que muitas pessoas acabam deixando de lado o crescimento de maneira mais escalável, porque olham somente a parte técnica. Gastam todo o dinheiro na parte técnica, sem entender que precisam ter outras coisas também.